Leão é um dos predadores preferidos da maioria das pessoas. E por isso, muita gente acaba se arriscando demais em lugares em que esse predador vive. E um deles é o Parque Safari. A internet está repleta de vídeos de encontros com esse felino. E algumas das vezes, as coisas acabam saindo de controle. E no vídeo de hoje, você vai ver alguns encontros assustadores com esse predador. Fique conosco até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Um grupo de turistas estava andando de carro em uma reserva, quando de repente encontraram um jovem leão. De primeiro, o felino se aproxima do carro, sem demonstrar riscos. Mas segundos depois, ele ataca o veículo. O motorista dá uma pequena acelerada e pega a distância do felino. Mas logo depois aparece outro leão e os dois decidem persegui-los. Nessa hora, o motorista vai embora com toda a velocidade e os felinos acabam ficando para trás. Acredito que eles tenham perdido o interesse nos turistas, pois se quisessem alcançar o carro, conseguiria facilmente. Veja como esses turistas ficam a poucos centímetros de distância de um leão. De início, o felino está deitado, relaxando com o frescor da tarde. Mas logo ele decide se levantar e começa a se aproximar do veículo em que estavam os turistas. Todos se mantiveram calmos e apenas tiraram fotos do predador. O felino anda ao redor do carro, mostrando não estar incomodado com a presença de tantas pessoas. Acredito que esse leão já estava de barriga cheia e por isso não deu tanta importância para as pessoas. Ele rodeia o carro e vai embora, deixando os turistas em paz e levando para casa uma bela experiência. Um grupo de turistas tiveram seu passeio interrompido por um casal de leões. O vídeo começa com uma leoa parando e deitando bem ao lado da caminhonete. Logo, o leão se aproxima rugindo e fica encarando os turistas. Note que eles estão com as janelas do veículo abertas. A leoa muda de lugar e deita ao lado da caminhonete que está mais à frente. O leão vai atrás dela, só que ele se irrita ao ver a movimentação das pessoas dentro da caminhonete e ameaça atacar. Os turistas se assustam e entram para dentro do veículo. Porém, continuam de janelas abertas. Mesmo sabendo que o leão não estava gostando nada da movimentação, as pessoas ainda ficam saindo na parte de cima do veículo. O felino ruge novamente. E aí o motorista do carro decide dar um pequeno susto nos predadores para afastá-los. Os leões levam um susto e correm, mas param logo mais à frente. Os turistas continuam no mesmo lugar, aguardando os predadores esboçar mais reações. O vídeo acaba e não mostra o que houve depois, mas acredito que tenha ficado tudo bem. Essas pessoas foram muito audaciosas, subestimaram completamente o potencial de caça dos animais e ainda ficaram o tempo todo com as janelas abertas. Na verdade, não sei se isso foi coragem ou tolice. Esses turistas tiveram um dos maiores sustos de suas vidas. Eles estavam caminhando a pé sobre uma vegetação rasteira em uma reserva, quando avistaram um leão a alguns metros de distância deles. O felino de primeira corre em direção a eles, mas logo para. O predador fica observando o pequeno grupo por alguns segundos e decide correr em direção a eles novamente. Felizmente, algo faz com que o predador pare e recue no meio do caminho. Ele perde o interesse nas pessoas e vai embora. Os turistas respiram aliviados e começaram a comentar entre si sobre o susto que levaram. Um grupo de turistas
estavam andando de carro em uma pequena estrada no meio da savana, quando avistaram um grupo de leões andando pela vegetação rasteira. Até aí estava tudo bem. Os leões ainda estavam em uma distância consideravelmente despreocupante. Mas logo o grupo começa a se aproximar da caminhonete e deixa os turistas preocupados. De primeira, os turistas acharam que os predadores iriam cercar o automóvel, mas logo viram que eles só estavam mesmo fazendo hora para atravessarem para o outro lado. Os leões então seguem seu caminho e os turistas saem dali o mais rápido que podem. Esse homem foi no Parque National Kruger procurar leões. No início do vídeo, ele encontra o que parece ser pegadas dos felinos na terra. Então ele sai do carro para ver e para mostrar para a câmera. Vendo que ali ele não iria encontrar nada, o homem decide voltar ao carro e continuar a sua busca. Ele anda por alguns metros até achar outras pegadas. Vendo isso, ele decide parar para dar uma olhada mais de perto. O rapaz caminha em direção à vegetação rasteira e leva o maior susto de toda a sua vida. De repente, surge um grupo de leões do nada sobre a vegetação. O rapaz recua na mesma hora e volta para o seu automóvel. Vendo que os predadores não tinham intenção de atacar, o homem corajosamente para bem ao lado deles e fica admirando a beleza dos animais. Ele realmente achou o que estava procurando da maneira mais assustadora possível. Mas felizmente, no final ficou tudo bem. Essa família estava passeando a pé em uma reserva quando perceberam que estavam sendo perseguidos por uma leoa. Quando perceberam a presença da predadora, o grupo se virou e começou a andar de costas. A felina parece ter percebido que todos notaram sua presença e começou a recuar. Os turistas, em vez de aproveitarem para ir embora, fizeram totalmente o contrário. Foram atrás da predadora para vê-la mais de perto. Felizmente, a leoa já havia ido embora e, graças a ela, os turistas continuaram sãos e salvos. Esse leão vive em um recinto de felinos, pois foi resgatado após ter se acidentado gravemente. Ele ainda estava em recuperação. Os funcionários estavam ali para alimentá-lo. O homem joga um pedaço de carne dentro da cerca do felino, mas ele parece não estar muito afim de comer a carne, pois não parava de olhar para o seu cuidador. Ele já deve estar bem recuperado para estar tão ganancioso. Porém, ele logo percebe que ter o cuidador como presa seria impossível. Por isso, ele desfoca o seu olhar do homem e vai atrás do seu verdadeiro almoço. Veja essas incríveis imagens de um bando imenso de leões. Essas imagens foram feitas em um santuário de leões na Ásia. Eles andam pacificamente um ao lado do outro. Especialistas dizem que essa tranquilidade entre eles é porque não tem fêmeas próximas. Eles andam em um bando de dezenas. A pessoa que estava filmando parece parar no meio da estrada e registrar tudo na maior tranquilidade. Essas cenas são extremamente impressionantes. Eu nunca tinha visto algo assim antes. Esse deslocamento enorme de leões é impressionantemente lindo e, ao mesmo tempo, bastante assustador. Se caso eles resolvessem atacar a pessoa que estava filmando, provavelmente o pior iria acontecer. Porém, o vídeo termina sem nenhum desfecho. Mas provavelmente não aconteceu nada demais, pois o vídeo está aí pra gente assistir. E se os leões tivessem atacado o cinegrafista, nem a câmera teria sobrado. E provavelmente
não teríamos esse magnífico registro. Em um safari na África do Sul, uma mulher que estava de carro se depara com 4 leões vindo na sua frente. Ela para imediatamente quando percebe o perigo vindo em sua direção. Ao contrário do que muitos fariam, ela simplesmente deu um espaço na estrada de barro para que os leões passassem. Os animais ficam a poucos centímetros dela. As imagens são extremamente assustadoras. Se os leões decidissem atacar, ela e o cameraman não teria mais nada o que fazer. Eles ficam alguns segundos de tensão aguardando os leões passarem. O momento é extremamente tenso. Porém, assim que os felinos passam, eles seguiram seu destino normalmente. Bem, essas imagens angustiantes de pura tensão só me faz refletir cada vez mais se é realmente válido se arriscar em um passeio desses de safari. Mas e você? Teria coragem de se arriscar a esse ponto em um passeio para poder registrar imagens como essas? Diga nos comentários pra gente ficar sabendo. Novamente na África do Sul, alguns turistas resolveram gravar após eles avistarem um leão subindo uma colina. O leão estava vindo em direção a eles, quando do nada aparece um guia turístico com uma vara na mão tentando espantar o leão. Ele enfrenta o leão bravamente e parece ter bastante intimidade com o felino. Por muita sorte, o leão resolve poupar o homem e, surpreendentemente, ele consegue concluir o objetivo dele. O leão simplesmente resolve ir embora ao encontro de uma leoa, e os turistas resolvem parar de filmar após registrar esse assustador momento. Neste outro parque safari, podemos ver um bando de leoas deitada no chão sendo assistida por diversos turistas em carros abertos. As imagens são extremamente impressionantes. Os turistas ficam de boa confiando plenamente de que os leões não irão atacar. Pois de repente, o clima fica muito tenso com os felinos, pois se aproxima um gigantesco búfalo. Aparentemente, parece que o almoço delas chegou. Mas do nada elas saem correndo. E logo ficamos sabendo o porquê. O enorme búfalo não estava sozinho. Ele trouxe seus amigos. E contra um rebanho de búfalos, essas leoas não teriam chance. Os búfalos resolveram espantar de vez as leoas de seu caminho. O clima fica extremamente hostil. E os turistas que estão em cima dos carros expostos registram todo o momento. A briga dos búfalos com a leoa dura por alguns minutos. E no fim, acaba ficando tudo bem. As leoas vão embora e os turistas ficam com essas imagens incríveis que acabamos de mostrar. Esses momentos foram realmente chocantes. É incrível a maneira que como as pessoas se arriscam para ver esses animais selvagens. Mas diga pra mim aí nos comentários, qual desses momentos mais te surpreendeu? Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Joffe do canal Joffe Animals iOS. E esse aqui é o nosso canal de corte que nós criamos para que você tenha acesso a alguns vídeos curiosos e interessantes de uma forma mais rápida. Recomendamos que você assista o vídeo completo acessando o link que disponibilizamos aqui na descrição abaixo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado por assistir, valeu!